Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa quinta-feira, o Vasco joga amanhã, jogo esse válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro em Maceió contra o CRB às 7 da noite. Vamos falar muito sobre essa partida, sobre o nosso adversário, mas primeiro eu peço para você dar o like nesse vídeo que é importante demais, é só clicar no curtir e você que está chegando aqui agora ainda não conhecia o Atenção Vascaínos, que isso, me dá essa moral, inscreva-se no canal e sempre compartilhe. Copie o link e joga nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, faça a galera chegar e assistir os nossos vídeos. Já somos mais de 159 mil inscritos, estamos quase batendo 160 mil, agradecendo demais a audiência de vocês. E a expectativa do torcedor é saber, será que para essa partida já vamos poder contar com um novo contratado Nenê, onde você soube de todas as informações ontem à noite no nosso AVNews. Você que não viu, o card está passando aqui em cima com Flávio Dias, trazendo todos os detalhes sobre essa nova contratação do Vasco. Mas essa resposta a gente vai saber daqui a pouquinho, logo depois do treino pela manhã, vai ter uma coletiva de imprensa na Vasco TV da apresentação oficial do meia de 40 anos, que está fora do Vasco há quase 5 anos e agora retorna para essa missão de tentar recolocar o Vasco na Série A do ano que vem. Nenê vai dar essa entrevista coletiva lá na Vasco TV e com certeza a gente vai saber se ele vai ou não para essa partida contra o CRB. Mas antes de falar do jogo e também de outra situação em relação ao Nenê, que vai falar aqui nesse Bom Dia Gigante, vamos trazer aqui a galera do canal Atenção Vascaínos falando sobre essa contratação do Vasco de Nenê. Será que a galera é contra ou a favor? Com vocês, primeiro vou trazer uma dupla, Jéssica Dias e Felipe Tiru. Confere a opinião dos dois. Bom dia, Emerson, bom dia a todos. Bom, falando sobre o retorno do Nenê ao Vasco, a gente consegue nesse momento listar aí pontos positivos e negativos, né? Começando pelos positivos, eu acho que nesse momento foi uma injeção de ânimo para a torcida vascaína, para a maior parte dela, né, que já estava aí desacreditada do acesso, desanimada, e aí o Nenê chega trazendo um pouco mais de confiança, um pouco mais de ânimo para esse torcedor. Ele que é um cara extremamente técnico, isso é indiscutível, muito inteligente na tomada de decisão, aquele toque de qualidade, e vai dar uma dinâmica muito melhor ao meio-campo do Vasco. Além disso, é homem de bola parada, né? Na verdade, foi o último bom jogador de bola parada que o Vasco teve. E aí ele retorna também essa qualidade e esse toque que o Vasco estava em falta nas últimas temporadas. O Nenê, que conhece muito bem o Vasco, é bastante identificado, conhece muito bem também o Fernando Diniz e disputou uma Série B pelo Vasco da Gama. Então eu acho que esses são os maiores pontos e aí positivos desse retorno dele. Agora, com relação aos pontos negativos, né, o Nenê é um cara de bastante personalidade. Nesse momento, no Vasco tem ali o Leandro Castan, tem o Germancano, que são as lideranças do grupo, e aí chega também mais o Nenê. A gente vai ter que aguardar um pouco para ver como é que isso vai funcionar. Ele é um cara de personalidade também para não aceitar banco de reservas. Não acredito que o Diniz, nos próximos jogos, vá colocar ele no banco, né? Mas caso isso aconteça mais para frente, o Nenê não gosta disso. Foi até um dos fatores que o fez rescindir contrato com o Fluminense. Além disso, é um cara de 40 anos, né? O vovô. Então a gente tem que saber como está a condição física dele. O Vasco fez um contrato bastante longo, ao meu ver, até final de 2022, e eu acho que, para mim, esse foi o maior ponto negativo. Eu acho muito tempo de contrato para um cara de 40 anos, mas agora vamos aguardar para ver e torcer pelo melhor desempenho dele com a camisa do Vasco e que ele ajude o Vasco a retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. O Nenê gera sentimentos conflitantes, né? Pelo lado racional, fica difícil de se empolgar com um jogador de 40 anos, já não conseguindo mais mostrar fisicamente todo o seu potencial, um jogador que está saindo do Fluminense ali pela porta dos fundos, a torcida está comemorando a saída dele, um jogador que também não é fácil de se lidar, né? Não gosta de sair, de ser substituído, quer ser o titular, não tem ali aquele espírito de grupo, de jogar taticamente, o que é especialmente problemático, considerando que o nosso treinador é o Fernando Diniz, é um treinador que preza muito por essa parte tática. Para mim, até uma demonstração aí de como a diretoria está perdida, atirando para todo lado, anunciar o Fernando Diniz e na mesma semana anunciar o Nenê como reforço.
Agora, a gente aqui, ó, no coração, né? O coração fala pra gente acreditar. Nenê, mal ou bem, foi aí um dos últimos jogadores que passou pelo Vasco e que resolvia jogos sozinho, né? A gente vai aqui ficar torcendo para rever uma parte, né? Uma fração que seja daquele Nenê ali de 2016, principalmente 2015, que fazia diferença pro time, resolvia jogos sozinho. Quanto tempo que se a gente for procurar outro jogador igual, vai ter que voltar lá no Diego Souza, no Bernardo, que, jogou um ano na carreira, mas fazia diferença naquela época e por isso a torcida até hoje lembra. A gente se apega muito a isso, né? E aí você ainda coloca em cima disso a possibilidade de jogar na Série B, o nível técnico é baixo, então o Nenê, mesmo com seus 40 anos, mesmo correndo ali com uma perna só, ainda pode se destacar pela parte técnica. Vamos torcer para acontecer, são aí 15 jogos, é um tiro curto, não é mesmo? De repente a coisa ali encaixa, ele, o Fernando Diniz ainda estão ali de boa vontade, com essa nova oportunidade, se a torcida também volta para os estádios e empurra ali, pode funcionar, é um tiro curto, a gente pode acreditar nesses milagres que o futebol proporciona. E aí, vai ter valido a pena, mesmo com esse contrato até o final do ano que vem, que aí, se a gente está torcendo aqui para o Nenê funcionar nessa reta final, para 2022, aí eu acho que não vai acontecer mesmo. Aí vai ser uma furada. Mas, se ele conseguir garantir o acesso, vai ter valido a pena. Vamos torcer por isso, né? Pelo menos enquanto não estrear, já que ele já está aí, essa vai ser minha torcida. Para ele conseguir fazer aí esse acesso que agora parece tão difícil do Vasco para a Série A. Beleza? A gente vai se falando. E antes de trazer as informações do Vasco, vamos falar sobre o nosso adversário, o CRB, que ocupa a 4ª colocação da Série B com 40 pontos. Mas o time vem de 3 resultados negativos jogando no Rei Pelé. Por exemplo, na última partida, perdeu para o Goiás por 1-0 e nas 2 anteriores, empate sem gols contra Cruzeiro e Operário. Ou seja, foram 3 jogos, 2 empates e 1 derrota e não marcou nenhum gol. E o técnico Alan Al deve fazer mudanças na equipe. A escalação deve ser a seguinte, vou pegar aqui a minha colinha. Diogo Santos no gol, Reginaldo na lateral direita, a zaga com Caetano e Gum, e o Romão na lateral esquerda. No meio campo, Martin, Jean Patrick e Diogo Torres. E no ataque, Já, Pablo Diego e Júnior Brandão. E o goleiro Diogo Santos, que participou da campanha que rebaixou o Vasco em 2013, fala sobre essa partida e a expectativa de enfrentar o seu ex-clube. Olha, sem sombra de dúvida, é um jogo que eu quero muito, junto com meus companheiros, conquistar a vitória. Não só pelo ser um ex-clube meu, mas também porque é um jogo que a gente precisa voltar a vencer, porque numa decisão de como está entrando o campeonato, a gente não pode ficar 2 jogos seguidos sem vencer. Claro que vencendo a gente diminui a distância para o nosso objetivo, mas também se acontecer algo de errado, que Deus queira que não vai atrapalhar, não vai mudar o nosso foco para a conquista dos nossos objetivos. E agora mais 3 opiniões sobre a contratação do Vasco do meio-campo Nenê. Eu vou trazer aqui nesse Bom Dia Gigante Jean Faísca, Flávio Dias e Vaguinho. Confere aí a opinião dos 3. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Bom dia, gigante. Bom dia, torcedor vascaíno. Assim é o dia pós-contratação do Nenê. Olha aqui, torcedor, deixando as brincadeiras de lado, é óbvio que se o Vasco estivesse num bom momento na tabela da Série B,
você contratar um jogador de 40 anos, eu acho que não seria o mais correto. Infelizmente, a posição na tabela que o Vasco se encontra hoje faz com que a diretoria tente de todas as maneiras qualificar essa equipe. E eu vou ser sincero com vocês, eu acho que o Nenê pode sim qualificar esse elenco do Vasco. Primeiro, temos qual quantidades de meia no elenco? Hoje, que possam exercer essa função, apenas o contestado Marquinhos Gabriel. Quantos jogadores temos no elenco bons na bola parada? E quando falo bola parada, eu falo pênalti, eu falo falta próxima à área, eu falo escanteio, eu falo em faltas de alçar a bola dentro da área. Enfim, eu vejo que o Vasco tinha necessidade desse tipo de jogador. E outra coisa, se ele não vai ter dinâmica para 90 minutos, se ele não vai ter intensidade para 90 minutos, ele que também saiba entender isso e não faça bico. Até porque hoje é possível 5 substituições no futebol. Então eu vejo sim o Nenê como um jogador útil, um jogador que já conhece o ambiente, já conhece o Vasco, conhece todos os atalhos de São Januário. E eu acho que a cartada final para essa diretoria, depois do Fernando Diniz, de um fato novo, de um algo novo, que possa levar o Vasco aí a essas 10, 11 vitórias que o torcedor tanto almeja. Valeu, galera! Ansioso já pro jogo de amanhã à noite. Tamo junto! Bom dia, Emerson. Bom dia, amigos ligados aqui no Bom Dia Gigante. Cara, eu tenho uma opinião muito sincera e honesta, já falei isso claramente, não tenho nenhuma necessidade e preocupação de ser popular. Na verdade, eu detesto o populismo. Acho que a gente tem que lidar com os fatos. É claro que a gente não quer que a nossa opinião seja a opinião que dê certo. Porque tem pessoas que querem dar opinião para depois dizerem, viu, eu falei. É claro que, como vascaíno, a gente torce para que qualquer jogador que venha para o Vasco jogue bem. Que o Zeca, quando chegou, pudesse jogar bem. Que o Marquinhos Gabriel, quando chegou, pudesse ser aquele Marquinhos Gabriel do Santos, do Corinthians. Que o Vanderlei pudesse ser aquele goleiro espetacular do Santos. A gente torce por isso. Mas nem sempre as coisas são claras, porque, obviamente, a gente também vê o histórico do jogador. A gente está aqui como analista, a gente está aqui como crítico do futebol, a gente está aqui como alguém que vê jogo todo dia, alguém que analisa o futebol mais do que somente pelo resultado. A gente tem as estatísticas dos jogos, a gente tem o desempenho físico dos jogos, a gente tem os comportamentos fora de campo e dentro de campo. Tudo isso é enraizado na hora da gente fazer uma análise. O torcedor é passional, ele vê o momento, ele vê a hora, ele vê o currículo, ele vê os títulos. Ele não quer saber, por exemplo, se o jogador é mais velho ou mais novo, se o jogador nunca jogou em alto nível, se o jogador não consegue mais jogar com intensidade. Tem torcedor que olha, por exemplo, pro Edmundo e diz, poxa, Edmundo, volta pro Vasco para ser diretor, porque acha que o Edmundo diretor vai ser igual ao Edmundo como jogador de futebol. A mesma coisa, Juninho precisa voltar pro Vasco. Ele não é mais jogador, gente. Mas isso a gente releva. No torcedor a gente releva e a gente entende. O que realmente eu não entendo é por parte da direção do Vasco, que me parece, na contratação do Nenê, que é um ótimo jogador, é um jogador de muita qualidade, que tem valências que podem fazer falta nesse momento. A questão da bola parada, a questão do talento individual, mas acho que a questão física, não é à toa que nos últimos 3 meses ele não vinha jogando. Não é porque o Nenê é chato, não é porque o Nenê reclama, não, porque ele não vinha jogando bem. Treinadores como Roger Machado e como Marcão não o colocam no Fluminense. Mas acho que a gente tem que analisar se o planejamento é certo. Se é certo você contratar como solução, é claro que o clima mudou, o torcedor vem junto, mas isso, gente, a gente vive há anos. Foi assim com o Vanderlei Luxemburgo no final do ano, quando a gente ficou todo feliz, e agora vai, o time não vai cair. E não é assim. O futebol não é assim, pelo menos na minha ótica. Torço, quero que dê certo, acho que o Nenê pode ajudar, mas a minha preocupação é, será que um jogador de 40 anos de idade vai ter condição física de jogar 15 partidas decisivas pelo Vasco? Tomara que tenha. Só lembrar que a gente não está mais em 2016 na sua melhor temporada pelo Vasco. A gente não está mais em 2020 na melhor temporada do Nenê no Fluminense, há um ano atrás, é verdade, mas um ano faz muita diferença. Mas quero acreditar, quero torcer, quero de alguma forma ver a evolução,
Não quero ter razão. Não quero chegar aqui e dizer, viu? Eu disse. Não quero. Acho isso babaca. É o termo. Não quero usar isso como uma muleta. Mas acho que pela análise, por aquilo tudo que eu falei antes, é a nossa atividade, é a nossa profissão, eu não acho que seja uma contratação acertada. Acho que é uma contratação arriscada. É você mexer com o inconsciente do torcedor, com a cabeça do tão triste torcedor do Vasco, de trazer um jogador das antigas, tudo bem, que já jogou no Vasco, que tem Fernando Diniz como seu parceiro, mas eu não sei, eu fico muito na dúvida. Hoje eu torço, hoje eu rezo, hoje eu quero, mas juro, acho que é desespero de causa por parte de quem não é torcedor. A direção do Clube de Regatas Vasco da Gama, que prova com a contratação de um jogador de 40 anos que largou o planejamento no lixo. Agora é bola ou búrica. Tem que tentar subir de qualquer maneira. Que Nenê seja bem-vindo, que consiga segurar esse rojão, que não vai ser fácil. Valeu, Emerson. Abraço. Fala, galera ligada no Atenção Vascaínos, esse canal fantástico que eu tô sempre ligado. Cara, eu sou Nenezete, eu sou viúva do Nenê, eu já estou nenezado. Acho que é um jogador de qualidade, jogador que não tinha nem ter saído do Vasco, inclusive. Eu sei que ele forçou, tudo isso vocês vão lembrar aí e tal. Mas também botava um cara lá pra ralar a bunda atrás de lateral. Jogador de talento, amigo, tem que jogar, tem que deixar jogar. E o que o Vasco faz é o que o Fluminense fez nas 2 temporadas, que ele foi bem, inclusive, no Fluminense. Até pouco tempo era titular, cara. Tava jogando na Libertadores, classificou, fez um dos gols, um golaço, por sinal da classificação do Fluminense na Libertadores, na primeira fase. Cara, enche de volante de garoto pra correr pra ele. É Caio Lopes, é Bruno, é Andrei, é Matias, é o garoto, o outro Andrei da base. Bota garoto pra correr pra ele e deixa o velhinho jogar, meu amigo. Pode fé no velhinho, que o velhinho é demais. 40 anos, mas pô, só vê aí os índices dele aí, os dados. O cara corre o tempo todo, e se você tiver um Nenê por 70 minutos é melhor do que numa boa, do que ter vários jogadores que tem lá que andam uns 90. Então eu sou fã do Nenê, acho que vai ajudar muito o Jean Mancana a sair dessa fase ruim, e a gente ganha uma bola parada que o Vasco não tem hoje. Não tem nenhum jogador de qualidade que bata bem na bola. Então você pode definir um jogo com uma falta lateral, um escanteio. Você passa a ter isso, que o Vasco vai finalmente parar de ter aquele escanteio que parece que bate no tornozelo do adversário. Então, Nenê, seja bem-vindo. Eu sou muito favorável à sua contratação. Lá, né, Almirante? Vem, Nenê, vem, Nenê, vem, Nenê. Agora sim, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o time sub-20 do Vasco entra em campo hoje às 3 da tarde pela segunda partida da volta da semifinal do Campeonato Carioca. O Vasco enfrenta o Fluminense nas Laranjeiras. Como empatou o primeiro jogo em São Januário em 2-2 e fez pior campanha que o rival na primeira fase, o Vasco só chega à decisão da competição se vencer o jogo. É possível que a partida seja transmitida pela Vasco TV. E uma informação importante, ainda não saiu a escala para a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo, o Vasco vai encarar o Cruzeiro jogando em São Januário às 4 da tarde. A expectativa é que essa escala saia hoje no site da CBF. E o presidente Jorge Salgado deu uma entrevista ontem à noite à Super Rádio Tupi. Em um dos trechos, ele fala sobre a campanha do Vasco na Série B, mas mostra confiança que o time vai subir para a Série A e olha, ele diz que não está assustado com essa atual 10ª colocação do time nessa competição. Confere. Então a gente tem uma tarefa muito difícil pela frente, mas a gente acredita na competência do nosso elenco, acredita na competência do treinador, do nosso diretor de futebol, enfim, de todos que estão envolvidos diretamente no futebol. Não me assusta estar em 10º lugar, porque a gente olhando essa tabela já houve várias mudanças aí até agora. Começamos o campeonato com o Náutico com praticamente 10 pontos em primeiro, o Botafogo praticamente na zona de rebaixamento. Então é um campeonato de altos e baixos e a gente tem tudo para começar uma arrancada. É difícil, mas depende tão somente dos nossos resultados. Enquanto for assim, a gente tem muitas possibilidades de acesso. Quer ganhar camisas oficiais do Vasco da Gama nesse mês de setembro, aqui no canal Atenção Vascaínos? É muito simples. No primeiro comentário fixado da 1xBet, entre ali,
faça um cadastro. Se você já é cadastrado, melhor ainda. Se não for, faça. Faz um pequeno depósito, pode ser de 5, 10, 20 reais. Printa e mande para o e-mail promoções@atençãovascaínos.com promoções@atençãovascaínos.com e no final do mês de setembro nós vamos sortear 4. Qualquer lugar do Brasil você vai receber 4 camisas oficiais do Clube de Regatas Vasco da Gama. Oferecimento da 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. E para encerrar esse Bom Dia Gigante, vamos falar sobre o Vasco, que faz hoje o último treino no CT Moacir Barbosa antes da viagem para Maceió para a partida de amanhã contra o CRB no Rei Pelé às 7 da noite. E olha, em relação à escalação do Vasco, tá muito complicado de sondar, o trabalho está sendo feito em grande sigilo e por isso está sendo complicado fazer aqui uma espécie de desenho tático para o Vasco nessa partida de amanhã contra o CRB. O que dá para falar é que dos contratados que já treinaram com o técnico Fernando Diniz, o mais provável é que Valber possa sim ganhar uma chance no time titular, já que vem agradando demais a comissão técnica. Já o atacante John Sanches tem uma competição maior na sua posição lá no ataque e por isso ele deve começar no banco de reservas. Sobre Nenê, a gente ainda não sabe se ele vai ou não a Maceió. Tudo depende da regularização do jogador junto à CBF. O Vasco deve sim conseguir a inscrição dele no BID da CBF ainda hoje e ele viajar com a delegação para Maceió e essa partida contra o CRB. Mas a gente não sabe se ele começa a partida entre os titulares ou no banco de reservas, até pelo pouco tempo de trabalho que teve junto à equipe. E com mais de 100 jogos com a camisa do Vasco, Nenê fala aqui nesse Bom Dia Gigante sobre 3 momentos marcantes que ele viveu com a camisa do Gigante da Colina. Confira! Agora sim, de sopetão é complicado, mas o título carioca invicto, né? Creio que foi um dos momentos mais marcantes. A sequência de jogos também, que nós ficamos 34 jogos, se eu não me engano, sem perder. Uma vitória contra o Flamengo no Maracanã, fiz o gol da vitória. Creio que posso citar esses três momentos. É isso, torcedor. Esse é o meio-campo Nenê, 40 anos, novo contratado do Vasco, que vai tentar ajudar a equipe nesses últimos 15 jogos de Série B para recolocar o clube na Série A do ano que vem. E aí eu pergunto a você, torcedor, qual o momento marcante que você lembra de Nenê com a camisa do Vasco? Um jogo, um gol, uma jogada? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo pra gente trocar uma ideia e fazer grandes lembranças da passagem de Nenê com a camisa do Vasco. São mais de 100 jogos. Eu quero saber qual vai ser a sua lembrança. Grande abraço pra vocês, ótima quarta-feira. Lembrando, pedindo pra você dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e sempre compartilhar, que ajuda bastante o canal, e seguir a gente nas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram, a gente dá sempre muita informação por lá. Tem também o nosso segundo canal, você ainda não conhece? O card está passando aqui em cima do Acorda Vascaíno, feito com muito carinho hoje pela manhã, em homenagem ao Nenê, novo contratado do Vasco. Grande abraço, ótima quarta-feira. Hoje tem boletim a ver com a Jéssica Dias e à noite chega o Flávio Dias com o nosso AV News. Com certeza, mais uma vez, recheado de informações. Grande abraço, ótima quarta-feira, melhor de suas vidas. Tamo junto, valeu, fui!